Olá, meu nome é Fernando, sou professor na licenciatura em Física da UFGD e no momento da gravação desse vídeo também sou coordenador do mestrado acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática. E é sobre a seleção para o primeiro semestre de 2024 dos mestrandos, dos alunos que vão entrar, que eu queria falar um pouco com vocês a respeito. Vamos discutir um pouco o que é o programa, um pouco do edital, algumas orientações gerais para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu só adicionar o apontador laser. Que mestrado é o nosso? É um mestrado acadêmico, ele é na modalidade presencial, são 16 vagas nessa seleção. As aulas, e aí a gente pode pensar em termos das duas modalidades de disciplinas obrigatórias e optativas. As disciplinas obrigatórias elas ocorrem na sexta-feira, manhã e tarde, e as disciplinas optativas elas preferencialmente ocorrem às quintas-feiras. Né? São 2 disciplinas obrigatórias e 3 disciplinas optativas que vocês podem fazer essas optativas dentro de um rol que é oferecido semestre a semestre. Bolsas. Bolsas depende da oferta das agências de financiamento, CNPq, CAPES, Fundect. Em alguns anos a gente teve mais bolsa, em outros menos. Então, assim, pode ocorrer de já ter oferta no primeiro semestre de 2024, mas isso nunca é certo. A gente nunca tem muita certeza se vai ser oferecido ou não. Mensalidade não existe, é gratuita. O UFGD é uma instituição pública, então a gente não cobra mensalidade para cursar o mestrado. Também não há taxa de inscrição para o processo seletivo. E se vocês quiserem saber mais informações a respeito do programa, eu convido vocês a visitarem a página. Se a gente for lá no navegador, se vocês colocarem PPGEC Mate no Google e incluírem o FGD, provavelmente o primeiro endereço que vai aparecer é o do programa. Então, aqui no lado esquerdo da tela tem vários links, né? Apoio financeiro, avaliação do curso, bolsas, convênios e acordos, corpo discente, docente, dissertações defendidas, documentos para baixar, né? Questão de, por exemplo, formulário de projeto de pesquisa. Se vocês quiserem saber a respeito mais da questão da seleção, editais de seleção, está aqui também, em andamento, no momento da gravação desse vídeo, processo seletivo 2024.1, alunos regulares, né? O corpo docente está todo aqui também, um pouco em termos, o nome de cada um dos professores, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, mas tem as áreas de interesse para vocês se organizarem, né? Na hora que forem pensar em termos de possíveis orientadores, vale a pena dar uma olhada aqui e ver quem são esses orientadores. Pois bem, a gente voltar lá na nossa apresentação, vamos dar uma olhada justamente nos professores, né? Quem são os docentes do programa. Então, o professor Ademir é da Química, ele atua na linha 2, Ensino e Aprendizagem das Ciências e Matemática. O programa tem 2 linhas de pesquisa, formação de professores, ensino e aprendizagem. Né? A professora Adriana Miola atua nas 2 linhas, formação de professores, ensino e aprendizagem. A professora Adriana Marques de Oliveira também da Química, do ensino de Química, e atua na linha 1, formação de professores. O professor Bruno é da Física, atua na linha 2, ensino e aprendizagem das ciências e matemática. O professor Diego é das ciências biológicas e atua na linha 2, ensino e aprendizagem das ciências e matemática. Vocês estão vendo que tem um pouco da formação de cada um dos docentes. Se vocês quiserem ter mais informações, pode pausar o vídeo, né, dar uma olhada com mais calma, ou pode ir lá na página do programa, que lá tem o link, tem uma descrição, né, a respeito de áreas de interesse, e tem também o link do currículo Lattes, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre cada um dos professores. E também, em alguns deles aqui, estão o e-mail colocado já também. Né? O professor Edivonetti é da Educação Matemática e atua na linha 1, formação de professores de Ciências e Matemática. Eu, professor Fernando, licenciado em Física e atuo na linha 2, Ensino e Aprendizagem das Ciências e Matemática. O professor José Wilson é da Educação Matemática,
atua na linha 1, formação de professores. A professora Regiane atua na linha 2, é do ensino de ciências biológicas, né? E atua na linha 2, ensino e aprendizagem de ciências e matemática. A professora Renata, da educação matemática, atua na linha 1, formação de professores. O professor Sérgio, nosso colega da UEMS, que faz parte do programa, atua na linha 2, ensino e aprendizagem de ciência e matemática. A professora Vivian, que é do ensino de química e atua na linha 1, formação de professores. E a professora Elisângela, que é nossa professora colaboradora nesse momento no programa, né? Então, se vocês quiserem saber mais informações a respeito desses docentes, então vão na página do programa e lá tem um pouco mais de informações, e-mail, currículo Lattes, áreas de interesse e algumas informações adicionais. Vocês também podem entrar em contato com os professores para fazer perguntas a respeito de mais questões sobre em que projetos eles estão trabalhando, enfim, ter um contato antes de fazer pensar o projeto em termos de alguma linha dessas aqui. Tem também a professora Elizabeth Matos, que é da educação matemática, e está na linha 2, ensino e aprendizagem das ciências. E aí, então esse é um panorama geral dos docentes do programa, né? E o que eu queria fazer agora é falar um pouquinho do edital, né? Então, o edital está disponível lá na página do programa e eu queria destacar alguns pontos chaves que são importantes vocês ficarem atentos na hora de fazer a inscrição. Então, deixa eu só ir lá para o edital. Então, eu abri ele aqui, vou até aumentar um pouquinho mais a fonte, para ficar um pouco maior. De qualquer forma, o edital vocês podem baixar e ler com mais calma, né? Então, o programa de pós-graduação em Ensino de Ciência e Matemática da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da UFGD torna público o presente edital de seleção para o curso de mestrado para ingresso como aluno regular no primeiro semestre letivo de 2024. E aí começa uma série de informações a respeito de prazos para inscrição, documentação, quantidade de vagas e tudo mais. Já no item 1 a gente tem justamente a questão da quantidade de vagas. E aí nós temos esse quadro aqui de distribuição de vagas para cotas. Então, em termos de vagas para ampla concorrência, são 12. Vagas, cotas para negros, pretos e pardos, 2. Para indígenas, 1. Para pessoas com deficiência, 1, totalizando as 16 vagas. Então, em termos de área, para a educação matemática estão disponibilizadas 8 vagas e para o ensino de ciências estão disponibilizadas 8 vagas também. Do cronograma, já tem um tempo que o edital, as inscrições abriram, foi lá no dia 17/10, desculpe, né? Mas eles encerram, as inscrições encerram no dia 15 de janeiro de 2024. E por esse sistema aqui, então no próprio edital já tem o link para fazer. Se a gente clicar aqui, vai abrir uma outra janela que vem aqui, está carregando um pouquinho, enquanto vai carregando aqui, olhando o edital, né, em termos, as inscrições encerram no dia 15 e aí começa todo o processo de homologação das inscrições, de análise, de chamada para arguição e tudo mais. Mas daqui a pouco a gente volta lá. Se vocês, na hora que clicarem aqui no endereço para inscrição, vem para essa página aqui do FGD.net, da UFGD, e aqui tem todos os programas que estão com edital. Alguns já encerraram, mas vamos achar o nosso aqui, mestrado em Ensino de Ciências e Matemática, está aqui. Então, se você clica aqui, ele vem para essa tela de área restrita, que aí você, se não tem uma conta ainda, né, você cria uma conta e a partir da criação dessa conta é que você vai fazer a inscrição para a seleção, incluir os documentos e tudo mais. Tá? Então, vem todas as etapas aqui, são 3 etapas, né? A parte de divulgação dos resultados
das inscrições deferidas, aí tem um processo, um período para recurso, né? Caso se você teve a sua inscrição indeferida, você pode entrar com recurso e tentando pedir a validação. Depois vem a etapa 2, a arguição do projeto. Etapa 3, a divulgação da análise do currículo. Então, vão todas essas etapas aí até chegar lá no dia 15 de fevereiro, que é a homologação do resultado final. Então, quando você faz a inscrição, você insere um pré-projeto entre todos os documentos, você insere um pré-projeto, onde você vai lá descrever de trabalho para ser desenvolvida no mestrado, isso vai passar por uma avaliação. Aí, se passar dessa fase, vai para a arguição, em que você é chamado para uma entrevista com uma banca de pelo menos 3 professores, em que vão ali fazer alguns questionamentos a respeito de sua proposta e tudo mais. Tá. Então, as inscrições nesse endereço aqui, tem esse telefone 3410-2101 ou o próprio e-mail do programa aqui, ppgecemate@ufgd.edu.br. Tá? Então, aí o edital, ele continua, né? Tem várias informações importantes, né? Eu só queria voltar lá para a apresentação para falar algumas coisas a respeito, né? De novo, carregando. Né? É um mestrado acadêmico, 16 vagas. Poderão inscrever-se à seleção para o curso de mestrado em ensino de ciência e matemática, portadores de diploma de nível superior em curso de graduação, autorizado pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, podendo também serem aceitos diplomas por instituições estrangeiras com diplomas reconhecidos ou revalidados pelo MEC. Preferencialmente, egresso dos cursos de licenciatura em Biologia, Física, Química, Matemática e Pedagogia. Isso tudo está lá explicitado no edital. Caso vocês tenham alguma dúvida, o edital é sempre a fonte autorizada, a fonte oficial para todas as informações. Se tiverem dúvidas, claro, recorrer àquele telefone da secretaria ou mandar uma mensagem para o programa. Né? Número de vagas 16, eu estou ressaltando bastante essa coisa do 16, porque em anos anteriores foram 14 vagas, a gente aumentou para 16 agora para 2024. 8 vagas para educação matemática, 8 para ensino de ciências, e cada candidato deverá obrigatoriamente especificar no pré-projeto de pesquisa a sub-área a qual pretende concorrer. Então é importante que vocês informem se é na educação matemática ou se é no ensino de ciências que vocês estão pretendendo concorrer lá na capa do pré-projeto. Ok? E aí eu só queria comentar também um pouco dos anexos. Né? Então, o anexo 2 é uma declaração de pessoa com deficiência. Então, se você precisar preencher esse anexo, então faz com todas as informações que se pedem aqui, né? Anexando sempre que for necessário algum documento. O anexo 3 é a tabela de pontuação do currículo, então vocês vão lá indicar o que vocês têm feito em termos de produção, de trabalhos e tudo mais, indica tudo, dentro do período especificado pelo edital também, e faz a pontuação. Isso depois, claro, vai ser verificado. Né? O pré-projeto é um elemento super importante, que é basicamente onde vocês vão mostrar para a comissão de seleção quais são as suas ideias, o que você quer investigar, qual é o domínio que você tem sobre escrita, de escrita acadêmica, de temas de investigação. Né? Então, ele tem que ser em PDF, né? A versão digital do pré-projeto de pesquisa, do mestrado, deve conter obrigatoriamente, sem identificação do nome do candidato, não pode ter o seu nome no pré-projeto, né? Porque a avaliação é às cegas, a gente não sabe quem é a pessoa da qual a gente está avaliando o projeto. Deverá apresentar no máximo 10 páginas, excluindo capa, atender às normas da ABNT em termos de referência. Então, na hora que você fizer citações de autores, de referencial teórico, né, no texto e ao final, lá nas referências, tome bastante cuidado, coloque dentro do padrão da ABNT. Na capa do projeto deverá constar a sub-área que o candidato deseja concorrer, ensino de ciência, educação, matemática. E no pré-projeto deve constar. Essa aqui é uma estrutura geral, né, mas procurem se manter nessa estrutura para ficar muito claro exatamente o que vocês querem trabalhar. Então, o título mais informativo possível, uma introdução dando
o contexto, a temática sobre a qual vocês querem trabalhar, qual é o referencial teórico, qual é a problemática que se apresenta, né? Se é um estudo mais teórico, se é um estudo de campo, um trabalho de campo que vai envolver entrevista, coleta de dados com pessoas, né? Qual é a justificativa, bastante importante também, o problema de pesquisa, ou seja, o que você quer investigar, né? O que está te motivando a escrever esse pré-projeto, algo que, em termos, se você é um professor da educação básica e está com um questionamento a respeito de alguma coisa ali do dia a dia da sala de aula, qual é o seu problema de pesquisa? Pode ser algo mais teórico também, né? A gente tem falado muito ultimamente a respeito do novo ensino médio, da base nacional comum curricular, do referencial curricular, das mudanças nas disciplinas, pode ser uma discussão mais teórica. Claro, fundamentação teórica é preciso ter. A metodologia, no sentido de você vai investigar e vai coletar dados e vai analisar dados, como você pretende coletar esses dados, que tipo de análise você vai fazer, né? E claro, um cronograma, e aí a gente tem que pensar em termos de 24 meses, né? Porque o programa, ele espera-se que ao final de 24 meses o aluno defenda a sua dissertação, né? E claro, aí as referências, né? Na parte do cronograma, tente ser bastante explícito em termos das etapas que você vai executar. Então, revisão de literatura, coleta de dados, análise, escrita da dissertação, etapa de qualificação e tudo mais. Quanto mais informação você colocar, melhor para a banca de avaliação. E, claro, deverá ser submetido em PDF. O anexo 5 é interessante vocês darem uma olhada, porque são os critérios para avaliação do pré-projeto. Ou seja, o que os avaliadores vão olhar em cada uma das partes do seu projeto, o que se espera que ele apresente. Então, aqui só tem uma imagem, um pedaço, um fragmento lá do anexo 5, que está completo no edital. Então, mas, por exemplo, na introdução, deve apresentar o tema a ser pesquisado, informando contextos e dados que mostrem a importância de pesquisar o objeto escolhido. Então veja que já tem uma dica aqui do que se espera que tenha nessa introdução. Objetivos. Deve conter o objetivo geral, que é o alcance maior da pesquisa, e no mínimo 3 objetivos específicos que se vinculam ao aspecto teórico, metodológico, de análise, que juntos consigam atingir a proposta geral da pesquisa. Então você tem um objetivo geral que vai dizer, olha, espere-se que essa pesquisa levante, e aí 3 pontinhos, né? E aí, depois, feito um objetivo geral, quais são os objetivos específicos, que aí você vai delimitar, especificar um pouco mais as questões. O problema de pesquisa deve mostrar claramente o problema a ser pesquisado, mostrando a relevância e a atualidade da temática, tendo em vista a área a qual está vinculado, apontando os possíveis impactos da pesquisa. Então, lá no edital tem mais critérios, aqui é só um fragmento, só para mostrar para vocês, porque ao montar o seu pré-projeto é interessante levar em consideração esses pontos aqui. Critérios para avaliação da arguição do pré-projeto. Então, o candidato que passa para a fase da arguição, então ele durante vai ser chamado para a arguição, e aí vai ter toda a divulgação em termos de sala virtual e tudo mais, conforme o edital coloca lá. Mas tem coisas que é interessante vocês se prepararem, para aqueles que foram chamados para a etapa da arguição, se prepararem em termos de critérios para avaliação da arguição, em termos do que a banca vai olhar, vai ficar mais atenta, né? Então, por exemplo, item 7, adequação do cronograma, item 6, adequação do referencial à organização da proposta metodológica, enfim, aqueles elementos que afetam a sua proposta de pesquisa. Então, deem uma olhada lá também para vocês ficarem bastante seguros quando virem para a arguição. Muito bem, vamos voltar lá para o edital. Vocês vejam que essa parte, o edital, tem várias páginas, se não me engano, 16, alguma coisa assim. Dei uma lida bastante atenta a todas as etapas. É importante ficar atento a tudo que eu
edital coloca, porque tem, por exemplo, classificação final do candidato, ele mostra qual é o peso de cada uma das etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3 e assim por diante. Né? Etapa 2, a arguição do pré-projeto de pesquisa possui caráter eliminatório, né? E classificatório com peso 5, então esses detalhes é importante que vocês fiquem atentos. Né? Critérios de desempate, depois matrícula, o período de matrícula será divulgado no endereço eletrônico do programa, enfim, mais informações, outras informações, e aí, claro, vem os anexos, né? Aqueles fragmentos que eu acabei de mostrar estão todos aqui, para que, claro, vocês depois possam imprimir, preencher e fazer dar todas as informações. Vamos lá. Anexo 3, a tabela de pontuação. Né? Então, participou em eventos de âmbito internacional, 5 pontos, prêmios em eventos científicos, publicações em anais de eventos nacionais, internacionais, participação em eventos de âmbito local, então critério de pontuação 5 pontos, e assim por diante. Né? Então, artigo científico, livro capítulo, patente nacional, internacional, participação em projetos de iniciação científica, monitoria, oferta de mini curso, enfim, vocês podem verificar com mais calma. Tem também um tutorial de preenchimento da tabela de pontuação do currículo disponível nesse link aqui do YouTube. Né? O anexo 6 é o roteiro para elaboração do pré-projeto, então aquilo que eu acabei de falar, ele está aqui também, né? Principalmente esse último item aqui é super importante, né? Esse penúltimo item, o candidato não deverá se identificar no pré-projeto. E aí o anexo 6, critérios para a avaliação do pré-projeto, então eu tinha comentado rapidamente sobre objetivo, introdução, objetivos, problema de pesquisa, mas depois tem todos os outros itens aqui. Metodologia, deve apresentar de forma objetiva os procedimentos que serão utilizados durante a realização da pesquisa e assim por diante. Então, use isso aqui como um roteiro para a elaboração do seu pré-projeto, inclusive, então, a pontuação para cada uma dessas sessões, dessas partes do pré-projeto. Né? A questão dos critérios para avaliação da arguição do pré-projeto. Né? E por último aí, né, é só uma questão mais de informação, tipo de projeto e tudo mais. Né? Então, a gente espera, né, que você que está assistindo esse vídeo faça inscrição no nosso mestrado, concorra a uma das vagas, ou no ensino de ciências, ou na educação matemática. E nos vemos, então, aí em 2024, e assim por diante. Muito obrigado e eu vou deixar todas as informações aí na descrição do vídeo.